Que essa manhã seja uma manhã de graça, uma manhã de poder, uma manhã onde o Senhor possa falar ao teu coração como Ele tem falado ao meu. E baseado nisso, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Um texto super conhecido. 2 Reis 5, do 1 ao 19. Essa versão é a versão NTLH, é uma versão atualizada. E eu quero ler com você do 1 ao 19. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida, de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei presente nenhum. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra,
pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que não são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. E 19, para fechar, Eliseu disse: adeus, boa viagem. Adeus, boa viagem. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eis a tua palavra, eis o teu filho, eis o teu povo que nos assiste pela internet. Sabemos que a tua palavra tem poder para curar. Somente a tua palavra pode transformar aquilo que aparentemente não tinha condições de ser transformado. O meu desejo é esta manhã, que assim como Naamã ouviu o conselho dos seus empregados e foi curado daquela lepra, que os teus filhos que nos assistem nesta manhã ouçam a tua palavra e sejam curados pelo poder do nome de Jesus, de toda e qualquer enfermidade. Eu te louvo e te agradeço desde já, porque eu sei que esta manhã será uma manhã profética, aonde o teu Espírito já começou a agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã, eu já li esse texto algumas vezes, mas eu quero essa manhã pregar de uma forma um pouco diferente. Todas as vezes que nós falamos dessa passagem de 2 Reis, capítulo 5, se fala muito de uma cura de uma lepra, da obediência de Naamã, da menina que foi levada cativa. Mas nessa manhã o Senhor colocou no meu coração para falar sobre tipos de sentimentos. E lendo esse texto, nós vamos perceber que esse texto ele é um texto muito rico. Um texto onde tem vários personagens. E cada um dos personagens, ele tipifica um tipo de sentimento. E eu quero começar um a um e falando desses personagens, para que nós possamos entender aonde o Senhor quer nos levar nesta manhã. O primeiro personagem dessa história, eu quero falar dessa menina. A Bíblia diz que essa menina, ela era do povo de Israel, e ela foi levada cativa. Naamã, junto com as suas tropas, eles invadem Israel, eles assolam Israel, eles guerreiam contra Israel, e não satisfeitos de terem destruído a cidade de Israel, Jerusalém, eles levam cativa essa menina, que a Bíblia não relata o seu nome. Essa menina, ela é levada para dentro da casa de Naamã, e ela passa a ser uma empregada, uma funcionária da mulher de Naamã. Essa menina, ela tinha tudo para poder ser uma menina rebelde, ser uma menina que carregasse ódio no seu coração, porque a Bíblia não nos relata, mas nós percebemos claramente que essa menina ela foi separada dos seus pais, da sua família. A Bíblia não diz se os seus pais foram mortos, se os seus pais permaneceram em Jerusalém, mas a Bíblia simplesmente diz que ela foi separada da sua família, ela foi levada para uma outra terra e ela foi colocada como escrava. E essa menina, ela, na verdade, ela tipifica a misericórdia, o sentimento de misericórdia. Essa menina, mesmo morando em outra terra, sendo colocada como empregada, como funcionária, como escrava, como diz a Bíblia, mesmo sendo levada como escrava, chega um momento em que ela diz: como eu gostaria que o meu patrão, que o meu Senhor conhecesse o profeta que mora em Samaria. Aquela menina, ao invés dela ficar
com raiva, com ódio no coração por aquele homem que havia levado ela como escrava. Aquela menina, ela tipifica exatamente a misericórdia. Ela ali naquela posição de escrava, ela tem misericórdia do seu patrão de ver o sofrimento. A Bíblia também não diz, mas eu fico imaginando aquela menina vendo aquele homem todos os dias em casa e sofrendo com aquela doença que se chamava lepra. Na primeira oportunidade, aquela menina vira para sua patroa e diz: como eu gostaria. E aí ela começa a falar do profeta. Naamã escuta tudo aquilo que aquela menina diz junto com a sua esposa. A primeira coisa que Naamã faz é ir até o rei da Síria e comentar com o rei aquilo que aquela menina havia dito. Naamã, nessa história, eu quero que você perceba comigo que em dois momentos Naamã, ele tem dois tipos de sentimentos completamente diferentes. O primeiro sentimento que Naamã teve, quando ele ouve aquela menina falar aquilo, ele teve um sentimento de humildade. Naamã percebeu que ele, por si só, ele não conseguiria tratar das suas feridas, da sua doença. Então ele dá ouvidos a uma escrava, uma menina, e ele vai até o rei da Síria para compartilhar aquilo que ele ouviu dentro da sua casa. Mas perceba que quando Naamã chega lá junto ao profeta, e o profeta não recebe Naamã, quando o profeta diz simplesmente que o seu funcionário diga para ele que ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o sentimento que até então Naamã carregava dentro dele, de humildade, passa a se transformar num sentimento de orgulho. Naamã esquece o sentimento da humildade e passa a vestir a capa do orgulho. Naamã começa a entender o seguinte: eu sou comandante, eu saio da minha terra, venho até uma outra terra para me encontrar com um profeta. Esse profeta nem sair para me receber, ele sai. Eu achava que ele ia vir orar por mim, ele iria colocar as mãos sobre a minha enfermidade para que eu fosse curado. E aqui eu quero parar um pouco e falar para você. O problema é que nós criamos uma expectativa muito grande no nosso coração, daquilo que nós acreditamos que deve acontecer da maneira em que nós queremos que aconteça. E quando as coisas não acontecem da forma que nós desejamos, por diversas vezes um sentimento dentro de nós começa a se apoderar e começa a nos tirar do foco. Perceba que Naamã sai da Síria, ele vai até Samaria, ele vai se encontrar com um profeta que ele não conhecia, então ele acredita naquilo que aquela menina havia dito. Ele não se preocupa de ter lutado contra aquele exército e depois ter que voltar naquele exército para falar com um profeta que fazia parte daquele exército. Naamã não fica preocupado em momento nenhum com nada daquilo, mas Naamã vai até Samaria para estar com um profeta, acreditando que seria curado por esse profeta. Mas quando o profeta age de uma forma diferente, como Naamã gostaria que ele tivesse agido, a primeira coisa que vem no coração de Naamã é: como eu venho até a casa desse homem e nem me receber, ele me recebe? A Bíblia diz que Naamã, ele fica chateado e ele vai embora. Então perceba que todos nós temos uma grande facilidade em oscilar nos nossos sentimentos. Hoje estamos cheios de Deus, amanhã
diante do problema que estamos enfrentando, daqui a pouco achamos que não temos mais condições nenhuma de ter uma relação com esse Deus Todo-Poderoso que tanto falam, mas que nesse momento onde nós estamos aqui passando por uma dificuldade, nós não conseguimos acreditar naquela fé que as pessoas tanto falam para nós. Perceba que o ser humano, quando ele não se agarra 100% a Deus, ele se torna uma presa fácil. Mas eu disse que essa história tem muitos personagens, e eu quero continuar nessa história. A Bíblia fala também do rei de Israel. Quando o rei da Síria, ele entrega uma carta para Naamã, e Naamã vai até o rei de Israel e entrega essa carta. Quando o rei de Israel lê a carta dizia: este é Naamã, o meu oficial. Eu quero que você o cure. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele rasga as suas vestes, ele fica com medo, e ele começa a dizer: será que ele pensa que eu sou Deus, que eu posso dar a vida e que eu posso tirá-la? Quem ele pensa que eu sou? Perceba uma coisa, o medo é um dos piores sentimentos que existem. O medo faz você se esquecer de quem você é. E quando eu li esse texto, o Espírito de Deus falava muito claramente comigo que a patente da terra não determina a autoridade do céu. Aquele rei, ele tinha uma patente muito alta na terra, mas a autoridade estava sob a vida de um profeta chamado Eliseu. A patente da terra não determina a autoridade do céu. Nós somos seres viventes, somos seres humanos, e por sermos humanos vivemos numa terra. Mas a todo instante Jesus, quando passou por esta terra, ele nos ensinou que o nosso reino não é desta terra, mas o nosso reino é o reino dos céus. Jesus a todo instante nos mostrou que não são as autoridades da terra que vão determinar quem somos, mas sim as autoridades do céu irão dizer exatamente quem somos nós. E quando o rei de Israel, ele pega aquela carta, ele rasga suas vestes, e ele percebe que ele não poderia fazer nada, é aí que Deus começa a entrar em ação. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele escuta, ele fica sabendo do que estava acontecendo lá com o rei. Aí ele manda um recado dizendo o seguinte: rei, mande esse homem vir falar comigo, porque ainda tem profeta em Israel. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte: eu não sou rei, eu não sou príncipe, mas a autoridade que eu carrego, esse homem vai conhecer no dia de hoje. Peça que ele venha falar comigo. A Bíblia diz que quando Naamã chega para falar com Eliseu, olha que coisa louca, Eliseu chama Naamã, e quando Naamã chega, Eliseu nem recepcionar Naamã ele faz. Eliseu simplesmente deixa ele esperando e manda um funcionário dele, um servo dele, e dar o recado. E eu quero que você comigo perceba uma coisa. Olha quantos servos essa história fala. Fala de uma menina escrava. Fala dos empregados de Naamã, que quando Naamã vai embora, eles falam: vem cá, se fosse uma coisa difícil, o senhor não faria, então por que o senhor não vai lá e mergulha e fica curado? Fala dos servos também de Eliseu, do servo de Eliseu. E eu quero que você nessa manhã perceba que você precisa valorizar muito aqueles que te servem.
Aqueles que te servem, talvez para você não tenha tanta importância ou não tenha tanto valor. Mas Deus sempre vai usar aqueles que são pouco, que têm pouca importância para as pessoas na terra, para mostrar que realmente Deus faz da forma que Ele quer e não da forma que nós acreditamos que deve ser feito. Deus normalmente traz o sustento de um lugar onde nós nunca imaginaríamos que viria. Quando estamos com um problema, a primeira coisa que nós pensamos é que são as autoridades que vão resolver o nosso problema. Você que me assiste essa manhã, se você acredita de verdade que a solução do Brasil está no presidente, no Congresso, na Câmara, se você acredita dessa forma, eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, você não sabe o que você está acreditando, no que você está acreditando. A solução do Brasil nunca virá do presidente. A solução do Brasil nunca virá do Congresso. A solução do Brasil só pode vir do Senhor. A solução do Brasil vai vir de um povo que clama, que busca o seu nome, que busca a sua verdadeira essência, para que ele possa usar pessoas que aparentemente não têm patente nenhuma na terra, mas são grandes autoridades no reino espiritual. Deus vai começar a usar nesses dias pessoas que andam com roupas simples, com coque no cabelo, pessoas que são desconhecidas diante da terra, mas que têm uma grande importância no reino dos céus. Deus vai usar nesses dias pessoas que não são tão influentes em redes sociais, mas que estão todos os dias diante do trono de Deus, tendo um diálogo íntimo com Ele. Nesses dias, Deus vai usar pessoas que aparentemente não são, para mostrar para aquelas que acham que são, que na verdade nunca foram nada. O Brasil só tem um jeito de mudar. É cara no pó e joelho no chão. O Brasil só tem um jeito de mudar tudo o que está acontecendo. É nós, como povo de Deus, pararmos de reclamar do que está acontecendo e fazermos a nossa parte. Aquela menina estava na casa de Naamã, ela poderia ficar o dia inteiro trabalhando, talvez murmurando, por ser uma escrava, e talvez ela ficasse chorando todos os dias, ela poderia ficar chorando todos os dias com saudade dos seus pais. Mas teve um momento em que ela deixou de lado a sua identidade, quem ela era, e ela se preocupou de ajudar aquele que na verdade levou ela cativa para aquela terra. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque aqueles que são os nossos inimigos hoje, são aqueles que nós precisamos orar e abençoar, para que eles percebam que na verdade a luta deles não é contra nós, mas sim contra as potestades e principados desta terra. Mas eu disse que continuaria falando sobre tipos de sentimento. Eu falei da menina, eu falei de Naamã, eu falei do rei Israel. Eu não poderia deixar de falar de Eliseu. Eliseu é um profeta que ele carregava com ele uma autoridade. Eliseu, quando ele libera uma palavra, mandando o comandante Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele nem vai ter com Naamã, e ele simplesmente dá uma palavra e vira as costas e continua fazendo o que ele tinha que fazer. Porque a autoridade de um homem de Deus não está em provar para os outros quem ele é, mas sim ele representar aquele que realmente é. E você precisa entender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles não precisam ficar provando para as pessoas quem eles são. Eles sabem aquilo que eles carregam, e eles simplesmente liberam uma palavra e deixam acontecer. Toda pessoa que tem uma autoridade, que carrega uma autoridade de Deus, essa pessoa, ela não precisa ficar se expondo, nem tampouco ela precisa ficar sendo presenteada. Percebe que quando Naamã volta para dar presente, Eliseu fala assim: eu juro pelo Senhor que eu não vou aceitar nada daquilo que você quer me dar. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte: de graça eu recebi, de graça eu estou dando. Eu não posso te vender uma bênção, porque na verdade eu não comprei,
eu recebi de graça. Tudo que você recebe de graça, você não pode cobrar. Você, na verdade, é um canal de bênção. As coisas têm que fluir por você. Você recebe do alto e você faz com que aquilo que você recebeu possa ser compartilhado com aqueles que estão do seu lado. Por isso, você que me assiste nessa manhã, se a dor do teu irmão não te machuca, me perdoe, você ainda não entendeu quem é o teu Deus. Se você não se preocupa com aqueles que estão necessitados, o Espírito de Deus ainda não habita dentro de você. Porque quando você sente a dor de alguém, é porque você sabe que um dia o Senhor, o teu Senhor, Ele sentiu a tua dor. E tudo que você recebe dele, você precisa compartilhar com aqueles que estão ao seu lado. Porque isso sim é uma prova de que você está cumprindo o teu verdadeiro chamado na terra. Hoje nós vemos pessoas que chegam à casa de Deus, hoje não, porque está tudo parado, né? Mas pessoas que chegam à presença de Deus só querem pedir, só sabem pedir, e na verdade nunca abriu os seus lábios para agradecer, nem tampouco pedir para ser instrumento de Deus na vida de outros. Mas elas só querem que Deus seja instrumento na vida delas. E aí quando as coisas não acontecem, elas ficam frustradas. Mas por que ficam frustradas? Porque não entenderam qual é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito de Deus nunca foi que nós estivéssemos nesta terra. O verdadeiro propósito de Deus foi que nós desfrutássemos das coisas desta terra, mas nunca tivéssemos as coisas para nós. Você está aí? Perceba que Jesus, ele chega a um ponto que ele diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas junteis os verdadeiros tesouros no céu. E eu te pergunto, como você vai juntar um tesouro no céu? Como que você consegue juntar alguma coisa numa região onde você não vive? Através dos atos de justiça. São atos de justiça que você faz na terra que vão computar os verdadeiros tesouros que Deus tem para você no céu. O povo de Deus tem a mania de orar e pedir a Deus: Deus, me livra dessa depressão. Deus, tira essa ira de dentro de mim. Deus, tira esse sentimento de prostituição de mim. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Existem coisas que cabem a Deus e existem coisas que cabem a você. O sentimento de prostituição da tua vida, Deus nunca vai tirar, porque isso não depende dele, isso depende de você. O sentimento de medo, Deus nunca vai tirar de você, porque esse sentimento não tem nada a ver com a parte espiritual, mas tem a ver com a parte emocional. Se você não entender que tem coisas que você precisa fazer, você vai continuar remando contra a maré, e você nunca vai chegar no destino aonde Deus está querendo que você chegue. Porque na verdade você está querendo que Deus faça algo que você precisa fazer. Tem coisas que cabe a Deus fazer e tem coisas que cabe a você fazer nesta terra. Tudo que cabe a você, Deus nunca vai mover nada da parte dele, porque tem coisas que cabe que você que precisa fazer, não dele. O que Deus te deu é o que você precisava: crer nele, acreditar que ele é contigo, é isso que ele te deu. Agora tem coisas que você precisa exercitar e lutar contra você mesmo. Sabe qual é o nosso maior adversário? Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: o nosso maior adversário não é o diabo. Como assim, pastor? Eu vou te provar isso. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi crucificado no monte do Gólgota, no monte da caveira. Naquele momento a cruz, ela foi cravada na cabeça da serpente. Jesus, ele já venceu na cruz todas as lutas que nós temos aqui na terra. A única coisa que o diabo faz é bater panela e tentar nos assustar. Mas a tua maior luta é contra você mesmo. Você é o teu maior adversário. Quando os teus sentimentos querem te impulsionar a fazer coisas que você sabe, porque o Espírito Santo de Deus te mostra que não deve fazer. Quando você quer fazer coisas que o Espírito Santo de Deus fala para você não fazer, e você permite que essas coisas sejam feitas, você percebe que o teu maior inimigo não é o diabo, mas o teu maior inimigo é você.
Jesus certa vez disse o seguinte: ei, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, ele disse o seguinte: esqueça quem você é, lute contra as tuas emoções, lute contra os teus sentimentos, e aí depois você pode me seguir. Se você não entender que a tua luta é contra você, você nunca vai conseguir reinar e ter uma vida plena no reino dos céus. Por isso, quando Jesus, em João capítulo 3, ele chega ali, um homem chamado Nicodemos vem ter com ele, um homem conhecedor das Escrituras, vem ter com ele e fala: mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque se tu não fosse, não farias coisas como tu faz. E Jesus fala assim: importa-te que o homem nasça de novo. Aquele homem, um conhecedor das Escrituras, ele diz: como pode um homem velho entrar novamente no ventre de uma mulher? Aí Jesus diz para ele o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Nascer de novo, não importa a tua idade e nem tampouco o que você fez até o dia de hoje. Ontem nós estávamos aqui na porta da igreja, distribuindo algumas cestas. E chegou um jovem aqui da nossa igreja, e eu recebi a notícia de que ele conseguiu um emprego. E ele, durante muito tempo na sua vida, ele foi envolvido com drogas e tal, foi internado e tudo mais. E eu chamei ele para conversar e eu disse: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te dando uma oportunidade de você mudar a tua história de vida. Deus abriu uma porta e usou esse homem para te abençoar. Agora entenda uma coisa: a oportunidade foi dada. Não cabe mais a Deus, nem tampouco ao teu patrão, mas agora a responsabilidade é 100% tua. Você vai determinar se você vai chegar aonde Deus determinou que você chegasse, ou se você vai parar no meio do caminho e vai ser mais um dos muitos fracassados que essa vida tem. Entenda uma coisa: a tua luta, eu falei para ele, não é contra o diabo, a tua luta é contra você. Aquele sentimento dentro de você que vai ficar te impulsionando para fazer as coisas que você fazia, é nesse momento que você vai se encher de Deus e vai lutar contra as tuas emoções, os teus sentimentos, e vai dizer para você mesmo que aquela pessoa que existia, ela não existe mais dentro de você, e que a partir de hoje você vai reescrever uma nova história na tua vida. Essa oportunidade que Deus está te dando talvez seja a última. Então agarre e não permita mais uma vez ser roubado, como muitas outras vezes você foi. E o mesmo eu quero dizer para você que me assiste nessa manhã. É um momento de pandemia onde todas as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão trancadas, muitas em depressão, muitas preocupadas, muitas com medo. Mas entenda uma coisa: a decisão de mudar toda e qualquer situação é sua. Ai, pastor, eu estou com medo, Deixa eu te dizer uma coisa: acorda de manhã cedo, toma um banho, bota um tênis, bota uma calça, bota um short e vai para a rua caminhar, vai dar uma corrida, vai fazer alguma coisa. Não permita que a sua mente seja torpedeada com setas malignas que venham interferir naquilo que Deus tem para você. Uma vez eu dei uma palavra aqui falando sobre o campo de batalha. Nossa mente é o nosso campo de batalha. Todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são primeiro traçadas aqui, para que depois elas possam entrar em prática. Tudo que nós vamos fazer, antes de executarmos, passa pela nossa mente, para depois entrar em ação. Então não permita ser uma presa fácil. Quando um animal está correndo, quando ele está solto, é muito mais difícil de você capturar do que quando ele está simplesmente parado, aguardando simplesmente o tiro de misericórdia. Não se torne uma presa fácil. Não permita que, assim como Naamã, que no primeiro momento ele permitiu que a humildade entrasse nele,
Logo depois, em seguida, quando ele não foi recebido pelo profeta, o orgulho, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele pensando: eu sou comandante de um exército, várias pessoas se submetem à minha autoridade, agora eu chego diante de um homem, um profeta que nem rei é. Mal sabia ele que Eliseu não era rei em Israel, mas que ele tinha uma grande autoridade no reino dos céus. Uma autoridade muito maior do que o rei de Israel. E aí ele permite que o orgulho possa entrar no seu coração e ele vai embora. A sorte de Naamã é que ele estava cercado por pessoas que queriam o seu bem e convenceram ele de voltar atrás e de fazer aquilo que realmente o profeta havia dito. E eu quero continuar essa história. Eu falei sobre os empregados. Perceba que os empregados de Naamã, eles foram com Naamã. Quando chega lá, Naamã, quando ele vai se deparar com o profeta não o recebe, ele vai embora. Os seus empregados falam para ele o seguinte: meu senhor, se fosse coisa difícil, o senhor não faria? Por que o senhor simplesmente não vai lá e mergulha 7 vezes? E o senhor fica curado? Em outras palavras, talvez eles tenham dito: Senhor, paga para ver. Paga para ver, Senhor. O Senhor já chegou até aqui, e é isso que eu quero também nesta manhã falar contigo. Você já chegou até aqui. Será que você vai desistir? Você vai voltar atrás? Você vai abandonar tudo? Será que você vai voltar e vai achar que não tem solução? Você já chegou até aqui. Se fosse uma coisa muito difícil servir a Deus, talvez até te desse razão e falasse: realmente é muito difícil. Mas não. Já que você chegou até aqui, faça exatamente aquilo que o profeta diz. Continue acreditando que a tua cura vai chegar, a tua resposta está próxima. Eu vejo tantas pessoas no reino dos céus que vêm caminhando em direção à sua bênção, e quando estão a um passo de meter a mão, tomar posse da bênção, elas acreditam que Deus não vai fazer, e elas voltam para o final da fila, porque faltou simplesmente uma coisa chamada perseverança. Persevere naquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele não prometeu que abençoaria algumas pessoas. A Bíblia diz que Ele determina que todos aqueles que o receberem como Senhor serão abençoados. Não são alguns, são todos. Se são todos, por que quando você chega no final, te falta força para continuar acreditando? Eu vi um filme essa semana chamado Invencível. Eu até falei na live sexta-feira. Eu não quero falar o filme para que você possa assistir, mas o filme no final, o filme é muito triste, mas no final você entende a história toda do filme. Ele tinha um sonho que era correr uma maratona no Japão. E no final ele, se eu não me engano, com 80 e poucos anos, ele realiza o sonho da vida dele. Contei o final do filme? Contei não. Não contei o final do filme, não. Não contei não, sabe por quê? Porque o filme tem muito mais coisas. Isso é um detalhe. Esse não é o final do filme não, pode assistir. O pessoal aqui está brincando comigo, contei o final do filme. Não, mas o filme é lindo. Pode acreditar que isso não vai influenciar em nada, o que eu falei. E aí você percebe que quando você também para refletir e ver aqueles empregados, eles eram empregados. A Bíblia já estava falando sobre isso. E por que eles iriam insistir para que o seu patrão, para que o seu senhor
fizesse aquilo que o profeta mandou que ele fizesse. Eu também quero tocar num ponto importante. Eu quero falar dos sentimentos desses empregados. Compaixão. Esses funcionários, esses empregados tiveram compaixão de Naamã. Cerque-se de pessoas que querem o teu bem. Tome cuidado com quem você anda. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Certifique-se de quem você está colocando do seu lado para andar contigo. Seja ele um funcionário ou seja um amigo. Quando eu sou corretor de imóveis, então quando eu vou mostrar uma residência e que eu vejo um funcionário falando mal do seu patrão para mim, eu fico imaginando como é que deve ser a vida daquele patrão com aquele funcionário dentro de casa. As pessoas que trabalham para você não podem te odiar. As pessoas que trabalham para você têm que ter amor e respeito por você. Agora, amor e respeito não se pede. Amor e respeito se conquista. A pessoa só vai te amar se você amar ela primeiro. A Bíblia diz que tudo aquilo que você dá, você recebe. Ninguém colhe amor semeando ódio, semeando discórdia. Ninguém vai colher compaixão sendo uma pessoa má. Então tudo que você quer colher, entenda uma coisa, tudo na tua vida que você quer colher, precisa em primeiro lugar partir de você, aquilo que você deseja. Deus, eu queria tanto isso, então antes de você pedir para Deus, faça por alguém, porque você está semeando para que alguém um dia venha fazer por você. Perceba que os nossos sentimentos, eles nos traem por diversas vezes. Imagina se aqueles funcionários não gostassem de Naamã. No momento em que Naamã chega diante da presença do profeta, mas pelo fato do profeta não ter recebido Naamã, Naamã havia virado as costas. Imagina se aqueles funcionários não gostassem dele e dizer: é isso mesmo, meu senhor, não tem que dar moral para esse cara não, muito cheio de marra esse profeta. É assim ou não é? Muitas pessoas estão do teu lado e ao invés de estarem te ajudando, sem que você perceba, elas estão cada dia mais empurrando a tua cabeça para o poço em que você se encontra. Às vezes você acha que é teu amigo, mas no fundo quando você percebe, cada dia mais ela está te afundando e está fazendo com que você se torne uma presa fácil. Se aqueles empregados não tivessem aberto a boca e não tivessem dito para Naamã: meu senhor, mas se fosse algo difícil o senhor faria, porque é uma coisa tão simples, por que o senhor não faz e fica curado? A fé daqueles homens, daqueles empregados, mexeram com a estrutura de Naamã e fez com que Naamã voltasse para mergulhar. E perceba o seguinte: Naamã havia pensado, mas espera aí, lá na Síria tem Abana e Farpar, que são dois rios muito melhores do que o Rio Jordão, que é um rio sujo. Quando você vai a Israel, o Rio Jordão ele é todo barrento, é barro puro, é escuro, é marrom. Então eu fico imaginando Naamã chegando diante daquele rio, falando: pô, eu não vou mergulhar nesse lugar, eu tenho rios maravilhosos lá, por que o profeta não mandou eu mergulhar lá? Deixa eu te dizer uma coisa também, não é o que você acha, é aquilo que Deus determina. Ah, mas eu acho que se eu orar a Deus da minha forma, Ele vai ouvir. Não, Ele vai agir da forma que Ele disse para você que Ele vai agir. Ah, mas parece, mas não é. Naamã era tão abençoado, que Naamã tinham 2 pessoas ou mais, não diz o texto, que os seus empregados disseram para ele: meu senhor,
faça o que o profeta diz e seja curado. Perceba que os empregados não disseram, faça o que o profeta diz e vamos ver o que acontece. Não, ele fala assim, faça o que o profeta diz e seja curado. A Bíblia diz que Naamã mergulha, e no 7º mergulho, e eu fico imaginando, mergulhando uma vez, 2, 3, 4, ele olhando para o corpo cheio de lepra ainda. Eu vou desistir. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, no 6º mergulho ele, eu vou desistir. Aí os empregados, meu senhor, só falta um, por favor, só mais um. E aí a Bíblia diz que quando ele mergulha a 7ª vez, quando ele levanta, a pele está igual de uma criança. Perfeito. E a Bíblia, quando fala de 7, você precisa entender uma coisa. 7 é o número da perfeição na Bíblia. O que Deus estava dizendo para Naamã é o seguinte: eu não quero fazer algo imperfeito, eu quero agir com perfeição na tua vida. Eu quero fazer com que você se sinta um homem perfeito. Eu não quero que você tenha algumas marcas ainda. Você vai ficar 100% curado, porque quando eu faço alguma coisa, eu não faço pela metade. Quando Deus te dá uma bênção, Ele nunca vai te dar pela metade. Quando Deus resolve fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele nunca faz um pedaço. Não, esse pedacinho foi Deus que fez, o resto fui eu. Não, ou Ele faz tudo, ou Ele nem entra em cena. E eu quero continuar. E tem mais um personagem nessa história, que é Geazi. Geazi era o servo de Eliseu, o seu moço. E Geazi representa a ganância. E aqui eu quero falar um pouco mais. A Bíblia diz, nós paramos do texto ali no 19, mas depois na tua casa você continua lendo, por favor, que o texto é grande. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu, ele não quis aceitar as ofertas, Naamã foi embora com as suas tropas. Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, quando ele vê Naamã indo embora com todo aquele dinheiro, com aquelas barras de prata, barra de ouro, com as roupas, ele vai atrás, ele vai correndo atrás. Quando Naamã vê aquele homem correndo, ele para e pergunta, o que aconteceu? Aí ele diz, chegaram 2 profetas lá com meu senhor Eliseu, e o meu senhor falou que aceita as ofertas. A Bíblia diz que Naamã desce, pega barra de prata, roupas, entrega nas mãos de Eliseu. Eliseu volta para sua casa. Quando ele volta, o profeta pergunta para ele assim, aonde você foi, Eliseu? Aí ele fala assim, eu não fui a lugar nenhum. Aí o profeta fala assim, Eliseu, não foi o meu espírito contigo até lá? Em outras palavras, Eliseu está dizendo o seguinte, ei, Geazi, o meu espírito foi com você, eu vi você correndo e recebendo as ofertas. Agora, Eliseu, por causa da tua atitude, a lepra que estava em Naamã virá sobre você e sobre a tua descendência para sempre. Deus não falou através dos lábios de Eliseu que somente Geazi ficaria com lepra, mas Geazi e toda a sua descendência para sempre. A ganância tem levado muitas pessoas a viverem o pior de Deus nessa terra. Perceba que Eliseu, que era o profeta, trouxe a cura para Naamã. Ele mesmo não quis oferta nenhuma. Ele mesmo não quis oferta nenhuma, porque ele entendeu que de graça ele recebeu e de graça ele estava dando. Mas Geazi, que não havia feito nada, vai atrás de Naamã para poder pegar. A ganância por diversas vezes tem corrompido algumas pessoas do povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, não seja ganancioso. Deus te deu para que você possa compartilhar com outros.
Deus te deu para que você possa abençoar a vida de outros. Deus nunca chamou uma pessoa para viver na terra, para ser a pessoa mais rica da terra e simplesmente juntar, para que o dia que ela possa partir, tudo aquilo continuar da terra. Esse nunca foi o propósito de um Deus, Criador de todas as coisas. Eu não sou contra a prosperidade, amém? Eu acredito muito que a prosperidade é um dom de Deus, é uma bênção de Deus na vida dos crentes. Mas entenda uma coisa, prosperidade é diferente de ganância. Prosperidade é ausência de necessidade. Ganância é você querer ter mais do que aquilo que você tem. Geazi não faltava nada. Afinal de contas, ele tinha do seu lado um profeta, que tudo que falava acontecia. Então Geazi não tinha falta de nada. E por que Geazi vai atrás de Naamã para poder pegar aquilo que o profeta Eliseu havia recusado? Esse é o grande problema. Às vezes você anda do lado de pessoas que você acredita no ministério dessas pessoas, e você vê essas pessoas recusando coisas, mas aquilo que essas pessoas recusam por diversas vezes você quer. E aí vem a lepra na tua vida. A pior coisa é você querer alguma coisa que alguém que anda do teu lado, que você sabe que tem unção e glória de Deus sobre ela, e que recusa aquilo que você tanto deseja. Cuidado com as coisas que você deseja. E diante de todo esse cenário, Naamã fica curado. Eliseu, depois da cura de Naamã, perceba que quando Naamã ele vai até Eliseu para poder oferecer os presentes, aí Eliseu se encontra com ele. Tudo que você fizer, faça sem querer receber nada em troca. Tudo que você fizer, não espere nada de ninguém. Faça entendendo que é Deus que está agindo no seu coração para que você faça. Quando você espera alguma coisa de alguém, é a hora que esse alguém não retribui aquilo que você fez, e aí vem a frustração sobre você. Existem pessoas frustradas porque esperam muito de quem não pode oferecer. Existem muitas pessoas que são frustradas porque elas acreditam que as pessoas que estão acima delas deveriam fazer por elas aquilo que elas gostariam que fosse feito, e não aquilo que Deus determinou que haveria de acontecer. Você consegue me entender? Quando você acha que você merece mais do que você merece, você sempre vai ser um frustrado. Mas quando você aceita as coisas como elas são, e você fecha sua boca, para de murmurar, e acredita que você só tem aquilo que você merece, é aí que Deus começa a agir em teu favor. A Bíblia diz, não sou eu, Deus nunca dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Se você está passando por um momento difícil, creia nisso. Não foi Deus que fez, mas Deus permitiu que você passasse, mas Ele nunca vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Porém, por diversas vezes, o fardo que você carrega é porque a tua luta não é contra o inimigo da tua alma, mas sim contra você mesmo. E eu quero fechar minha mensagem. Coloca para mim, Igor, por favor. Mateus capítulo 5, 3 ao 9. Felizes as pessoas que sabem, olha só. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Toda pessoa que sabe, que tem certeza que ela é espiritualmente pobre, em outras palavras, toda pessoa que tem convicção que precisa do reino de Deus dentro dela, essa pessoa é uma pessoa feliz, porque ela reconhece que ela precisa do Senhor. 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então chorar não são para os fracos, chorar são pessoas felizes. Toda pessoa que chora
essa pessoa é uma pessoa feliz, porque Deus vai consolar o seu choro. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E deixa eu parar aqui um minuto. Humildade, eu tenho falado muito sobre isso. Humildade não é você andar com roupa velha e nem tampouco rasgada. Humildade você não é morar numa comunidade. Eu conheço pessoas que moram na comunidade, que são mais soberbas do que muitos ricos que eu conheço. Mas eu conheço também muitos ricos que acham que são muito mais do que aquilo que são. A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Então ser humilde, ser uma pessoa feliz é ser uma pessoa humilde. Toda pessoa que é humilde receberá o que Deus tem prometido. Então se coloque sempre em uma posição de humildade. Naamã, quando ele começou a história, ele estava numa posição de humildade. Ele escutou uma serva, ele escuta o conselho de uma serva, ele vai até o seu rei, até o rei do seu país. Em outras palavras, imagina hoje você escutar o conselho de um funcionário teu, você ir até a presença do presidente para falar para o presidente o conselho que você recebeu de um funcionário teu. Porque você precisa entender que os maiores conselhos nem sempre vêm de cima. Muitos conselhos vêm de baixo. Da onde você menos espera é que vêm os grandes conselhos. Porque sabedoria não tem nada a ver com posição. Sabedoria tem a ver com conexão com Deus. Toda pessoa que é conectada com Deus, entenda que aquela menina, ela era uma escrava. Ela morava na casa de Naamã, ela era escrava, mas ela não permitiu que a escravidão entrasse no seu coração. Ela só era escrava no físico, mas na verdade a sua mente sempre foi liberta. Aquela menina sempre soube quem ela era. Ela sempre soube quem era o profeta da sua terra. Ela sempre soube quem era o Deus que ela servia. Então, ela estava numa posição de escrava, mas aquela menina talvez fosse a pessoa mais livre daquele povo da Síria. Você consegue entender? Seis. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Eu tenho dito muito nesta casa de oração, fazer a obra de Deus não é fácil. Mas quando você entende que a tua satisfação, a tua vontade de fazer a obra, pois Ele as deixará completamente. Quando você se esforça para fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração. Salmos 34:7 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você se agrada de Deus, quando você se esforça para fazer a obra de Deus, e eu quero parabenizar agora em público as pessoas que estão envolvidas com a ação social da igreja. Eu quero em primeiro lugar agradecer a vida do pastor Bira, de todas as pessoas que estão envolvidas. Eu não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguns, mas todos que estão envolvidos na ação social, eles largam as suas famílias, vêm para a igreja, se reúnem na igreja, vão para o mercado, fazem compras, correm risco de pegar esse vírus aí. Além de fazerem compras, saíram daqui na semana passada, ou melhor, nessa semana saíram daqui 1h30 da manhã, preparando cestas aqui embaixo para outras pessoas que chegam. Largam suas famílias em casa, vêm para cá se reunir para poder fazer cesta, preparar cestas bem preparadas para dar alimento para aqueles que necessitam. Eu quero deixar aqui o meu carinho especial para vocês. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer, vocês são felizes, porque vocês têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Vocês são pessoas felizes, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Ele vai satisfazer o desejo de coração de cada um de vocês. Eu profetizo nessa manhã, tudo o que vocês desejam, tudo que estiver alinhado com o propósito dEle, Ele vai satisfazer, porque assim é a palavra dEle. 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Sabe aquela pessoa que te fez muito mal, que te fez sofrer muito? É dessa pessoa que eu estou falando agora. A pessoa que mais te fez sofrer,
Entenda uma coisa, eu tenho dito para as pessoas nesta casa, a Bíblia nos garante. Nós, todos nós, sem exceção, todos nós somos obrigados a perdoar as pessoas. Temos o direito de não querer conviver mais, mas temos obrigação, através das Escrituras, de perdoar aqueles que nos fizeram mal. Toda pessoa que te fez mal é um propósito de Deus, é uma obrigação de Deus você perdoar essas pessoas. Agora você pode ter o direito, através das Escrituras, de não querer mais conviver com ela. Perdoar é uma coisa e conviver é outra completamente diferente. Agora, mesmo que você não conviva com ela, guarde no seu coração uma palavra chamada misericórdia. Tenha misericórdia delas. Porque muitas pessoas fazem o que fazem, porque na verdade nem sabem quem são. Porque uma pessoa que sabe quem é, ela jamais vai fazer coisas que não deveria ter sido feitas. 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Eu já falei algumas vezes, a minha esposa sempre fala assim, você é muito ingênuo. Não, não é ingênuo, é puro. Quem é puro, não está preocupado se vão fazer ou se vão deixar de fazer. Porque quando você faz para alguém, sem se preocupar qual vai ser a resposta, o teu coração é puro. Não importa o que vão fazer, o que importa é o que você está fazendo. Então o que eu quero deixar nessa manhã para você também é o seguinte: não mude quem você é por causa das situações que você vive. Pastor, hoje eu estou sendo pressionado. Não é porque você está sendo pressionado que você vai ceder. Você está sendo pressionado, mas não mude quem você é por causa da pressão do mundo ou de algumas pessoas. Seja você sempre. Deus se agrada de quem você é. Deus não fez você para mudar. Deus fez você para ser você. Por isso toda pessoa que se conhece sabe quem é. Essa pessoa ela não muda. Ela pode estar vivendo o pior momento da sua vida, ela continua sendo ela. Ela pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, ela continua sendo ela. Toda pessoa que quando não tem nada e depois que ela começa a ter, ela se torna soberba. Eu costumo dizer que na verdade ela não se torna soberba. A soberba sempre existiu dentro dela, só que estava pouco potencializada. No momento em que Deus elevou essa pessoa num nível mais alto, aquele sentimento que estava oculto, ele potencializou. E na verdade essa pessoa mostrou quem ela sempre foi. Ela nunca deixou de ser aquilo. Porque uma pessoa humilde, ela vai comer com os humildes, e ela quando estiver diante dos ricos, ela vai continuar sendo humilde. Porque a humildade não está nas coisas, a humildade está em você, no sentimento que você carrega. Amém? 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E o último conselho que eu quero te dar nessa manhã: trabalhe pela paz. Seja um pacificador. A Bíblia diz que o reino dos céus são dos pacificadores. Pacificador é aquele que traz a paz. Quando você conhece uma pessoa que ela fala assim, tu sabe o que o fulano falou de você? Se afasta dela, porque a paz está longe da vida dessa pessoa. Quando alguém te liga e fala assim, oi amiga, tudo bem? Você viu que a fulana postou a teu respeito? Jogando indireta para você? Fuja dessa pessoa. Essa pessoa não trabalha pela paz. As pessoas que trabalham pela paz serão tratadas como filhos. Toda pessoa que pensa em paz, Deus se agrada, porque o nosso Deus é o Deus da paz. E eu quero aqui deixar o último conselho para você. Eu não sei como você tem vivido nesses dias de pandemia. Eu não sei como tem sido a sua relação com a sua família. Eu não sei como tem estado a tua cabeça em termos de preocupação. Eu não sei como está o teu sistema nervoso diante de tudo isso.
e nem tampouco eu sei o que você tem realmente, nos momentos de solidão, tem enfrentado. Mas eu posso dizer uma coisa: você não pode fazer nada nesse momento. A única coisa que você precisa crer é que você precisa se submeter à autoridade de Deus e fazer com que os propósitos dele se cumpram na tua vida. Se você ficar preocupado, você não vai resolver os problemas. Se você ficar nervoso, você não vai resolver os problemas. Se você começar a brigar com todo mundo, você só vai fazer inimizade na sua vida. Tudo o que você fizer nesse momento agora é em vão. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode é orar ao Senhor e pedir que Ele faça de você a pessoa que Ele fez quando você foi criado. A única coisa que você precisa é que o Senhor possa trazer de volta para você a identidade que Ele sempre colocou em você. Porque quem sabe quem é, não se importa com as notícias e nem tampouco com o cenário da economia. Jesus, certa vez, Ele disse assim, eu vos dou a minha paz. Eu não vou-la dou como o mundo dá. Eu dou uma paz que excede todo entendimento humano. É um entendimento em que está tudo pegando fogo e você está lá, tranquilão. Porque é uma paz que não vem de homem, não vem do cenário econômico, não vem de lugar nenhum. Ontem me ligou um grande amigo meu, que mora nos Estados Unidos, e começamos a conversar. Ele começou a perguntar: Léo, como é que estão as coisas aí e tal? Eu comecei a falar, aí ele falou assim: eu estou bastante preocupado com o Brasil. Não agora, daqui a 6 meses. Eu falei: por quê? Aí ele: não, porque economia e tal. Eu falei: cara, eu estou tranquilão. Eu tenho certeza que ele entendeu a resposta. Sabe por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não muda a essência dele. Agora, a Bíblia diz, esse livro aqui diz, não sou eu, esse livro diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez hoje você não tenha aquilo que você gostaria de ter, mas a minha pergunta para você nessa manhã é: tem faltado pão? Perceba que nós vivemos com muito pouco, mas queremos o muito. Porque o mundo nos ensinou que para ser feliz tem que ter muito. Isso é mentira do diabo. Para ser feliz não tem que ter muito, para ser feliz tem que ter Deus. Quando você tem Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo, tendo muito ou tendo pouco. Sabe por quê? Quando você tem Deus, você tem tudo. Por isso, nessa manhã, guarde essa palavra no teu coração e não permita que ela saia nunca de você. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance, não só nesse dia, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.